Conheça Arnold. Arnold, relaxado e despreocupado, está nesse momento voando para ver seu primo na Suíça para o fim de semana. Mas de repente acontece algo mais grave. Ambos os motores da aeronave pararam de funcionar inesperadamente. O avião vai cair. Vamos, Arnold. Você tem que fazer isso. Vamos, Arnold. Salte! Salte! No momento, Arnold está avançando para a superfície da Terra a uma velocidade de 173 pés por segundo, sem paraquedas. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo. Isso não demora muito. Sua jornada terminará em exatamente 2 minutos e 59 segundos. No momento, Arnold fica a 30 mil metros do chão, o que significa que ele provavelmente já está começando a sufocar, por causa do ar extremamente rarefeito. Apenas não há muito oxigênio nessa altura, e ele vai perder a consciência por hipoxia. Bem, foi o que eu disse. Arnold! Arnold! Graças a Deus, você está acordado. Arnold, esse não é o fim. Você acabou de começar a cair. Enquanto ele estava inconsciente, o corpo de Arnold voou cerca de 1/3 do caminho para baixo. Agora, Arnold atingiu uma marca de aproximadamente 21 mil pés. A essa altitude, ele pode respirar livremente. Mas isso salvará sua vida? Se imaginarmos que Arnold caiu do avião depois que ele se separou no ar, então uma possibilidade é que ele poderia tentar pegar tantos objetos e pedaços de destruição ao redor dele e reuni-los em algum tipo de casulo ao seu redor. Um casulo peculiar de objetos aumentará significativamente suas chances de sobrevivência, mas deve ser feito muito rapidamente e quase não há tempo. Arnold, agora o mais importante. Você deve tentar suavizar o seu pouso. Será necessário não cair em concreto ou água e não cair em algo afiado e pontiagudo como o pináculo da Torre Eiffel. É melhor ir diretamente para um palheiro ou neve que tenha poucos metros de profundidade. Ou melhor de tudo, uma fábrica de peluches. E finalmente, Arnold ficará muito melhor se ele tentar afrouxar seus membros e relaxar um pouco antes de pousar. 3, 2, 1, contato! Como você se sente, Arnold? Arnold, você ainda está vivo? Ele saltou de uma altura de mais de 30 mil pés sem paraquedas. Ele teve muita sorte quando caiu em uma pilha de neve e sobreviveu. Mas isso não é por muito tempo. Arnold, simplesmente não entre em pânico. Controle-se. Você pousou perto da Fuji Dome, na Antártica, o lugar mais frio da Terra. A temperatura aqui às vezes atinge menos 132,16 graus Fahrenheit. Sob tais condições, os olhos e os pulmões de uma pessoa congelam em apenas alguns minutos. Mas felizmente você chegou aqui durante o verão. O ar agora está relativamente quente, menos 31 graus. Seu corpo esfriará em tais condições 1 grau a cada meia hora. Em menos de 1 hora, seus músculos começam a encolher, tentando convulsivamente recuperar o calor perdido. Então, você sentirá um terrível ataque de medo e pânico, e suas pernas e mãos irão explodir do frio. Isso ocorre porque os vasos periféricos já começaram a se contrair, movendo o sangue para dentro do corpo, a fim de manter quentes os órgãos mais vitais. Mas os tremores passarão logo, e você não sentirá mais o frio. Mas, Arnie, não relaxe. Essa é uma falsa sensação. A diversão está apenas começando. Um segundo ataque, ainda mais poderoso, ocorre após um curto período de tempo. Seu corpo começará a agitar como um avião da Boeing durante um acidente. Você sentirá então o efeito da intoxicação por narcóticos de hormônios e endorfinas, com uma confusão com a aeromoça e, claro, perda de coordenação. Arnold, como você está se sentindo? Você está quase no ponto de extrema hipotermia. Seu corpo está prestes a interromper as últimas tentativas de se aquecer. Em um momento você vai desmaiar. Além disso, você sofrerá de alguns transtornos em sua atividade cardíaca e respiração. Sua jornada terminará depois de atingir uma temperatura corporal abaixo de 85 graus Fahrenheit. A morte virá. Você pode me ouvir? Arnold! Arnold! Tente não desmaiar. Parece que encontramos uma maneira de ajudá-lo. Você pode me ouvir? Prepare-se. Agora estamos nos teletransportando para... Oh, sim, você está morrendo. Precisamos aquecê-lo de alguma forma. E se nós formos ao sol?
apenas por um nanosegundo. A temperatura da superfície do nosso Sol é de 5.800 graus Kelvin. Parece terrível, mas de fato essa bolsa de excrementos nem sua por um nanosegundo no Sol. O cérebro percebeu que viu um flash brilhante de apenas 30 milhões de nanosegundos depois. E se estamos falando sobre o cérebro de Arnold, levará 2 vezes mais. E se você mudar um pouco as configurações de teletransporte e enviá-lo para dentro? A temperatura dentro do Sol atinge 15 milhões de graus Kelvin, ao contrário da superfície. Aqui você já estará cozido, como deveria. Você se sentirá como se estivesse no micro-ondas antes de ser servido em uma bandeja com uma maçã na boca, devido às ondas de fotões curtas. O coração, o estômago e o fígado explodirão dentro do corpo. Arnie, como você sonhou quando você se vestiu como pirata e gritou: "Ah, tremam as madeiras!" no último dia das bruxas. Só há um pequeno problema. Seu DNA se ioniza mesmo antes de queimar, então não podemos mais clonar você. Você precisa encontrar outra maneira de salvar sua bunda. Conheça o Arnold. Ele está vivo, apesar de todos os infortúnios. A má notícia é que o resto das pessoas não sabem sobre isso, e agora ele está num caixão. Ei, o pobre rapaz. Você quer um conselho? Mantenha a calma. Quanto mais profundo você respirar, mais gasta oxigênio, e que você tenha o suficiente por 1 ou 2 horas. Tente respirar profundamente e exalar lentamente. Isso ajudará a prolongar sua vida, o que não é necessário para ninguém. É fácil atravessar a tampa em caixões baratos. Bandidos como você serão enterrados nesses caixões. Lembre-se do que Pai Mei lhe ensinou. Bem, ou pegue as soqueiras que seus amigos colocaram no caixão e acerte o centro. Cubra seu rosto com roupas para que o chão não bloqueie suas vias respiratórias. E comece a empurrar o chão ao seu redor. Quando o lugar dentro do caixão estiver terminado, tente sentar-se. Você fez isso? Nossa, nós não acreditamos em você da maneira que seus pais acreditaram. Agora tente rastejar para cima como um verme. Arnold, você saiu? É incrível. Espero que ninguém pense que você é um zumbi. Este é Arnold. Ei, Arnold, deixe a senhora passar. Como você já adivinhou, hoje falamos sobre areia movediça. Por sinal, você já está nisso. Você precisa se mover o mais rápido possível se quiser ir ainda mais profundo. E se você quer sair, então ouça o que você precisa fazer. Se livre de tudo que for pesado. Por exemplo, a lista de mulheres que lhe negaram sexo. Deite de costas e tente nadar suavemente para um lugar seguro. É estranho que você ache que o ninho da víbora está seguro. Não tenha medo da areia movediça. Raramente tem mais de meio metro de profundidade. Mas você pode ser ameaçado por predadores, a maré. Afinal, a areia movediça geralmente ocorre no refluxo e a desidratação. Peça ajuda. Você tem tempo suficiente para aguardar os socorristas. Afinal, o corpo está bem mumificado e preservado durante séculos nas areias. Conheça Arnold e ele parece... Agora você nunca mais será o amor da Bella Tagai. Infelizmente, você ficará visível em cerca de 1 hora ou mais. Então, boa sorte em escapar. Tchau, tchau, Arnold. Conheça Arnold. E hoje ele fez uma aposta com Elon Musk que ele pode ultrapassar um Tesla em seu velho carro com motor de combustão interna regular. Não se preocupe, é improvável que Elon alcance a linha de chegada. Afinal, ninguém levou em consideração que enquanto a corrida acontecia, Snot e Gobi preparariam um churrasco para eles. Parece que mesmo a temperatura normal do Sol não é suficiente para assar seus infames gargarejos pangalácticos. Ah, agora está muito melhor. Opa! Explosões solares como essas não são boas, porque elas geralmente desativam todas as usinas de energia e aparelhos elétricos da Terra. Isso afetará definitivamente de forma negativa todos os processos vitais do planeta. E aqui está a nossa tartaruga ultra rápida. Como tudo elétrico, o carro de Elon quebrou. O importante aqui não é comemorar antes do tempo. Ele pode ser burro, mas Arnold com certeza sabe como piscar perfeitamente. Que pena que ele tem problemas intelectuais. A bateria acabou. Agora, esses caras precisam de sair do deserto de alguma forma. É bom que Elon já tenha inventado algo. E é ainda melhor que o porta-malas dele tenha um balde, um mini foguete e mantimentos. Oh, batatas são uma ótima ideia. Afinal, uma batata pode fornecer meio volt de voltagem de forma estável. Levará cerca de 13 volts para ligar o carro com motor a combustão de Arnold.
Assim, com 26 batatas, um prego de zinco e fio de cobre, deveremos ter o suficiente para ligar o carro. Droga! A corrente da manivela está muito baixa. Para ligar o motor, você precisa de centenas de milhares de baterias de batata. Aconselho a se apressar. O sol está se pondo e as noites no deserto aqui ficam bem frias. Uau, gente, ótima roupa. Espero que possamos passar aqui hoje sem o famoso cristal azul. Oh, espere, eu sei o que você está tentando fazer. Se pegarmos parafusos de zinco, parafusos, moedas, esponjas, óxido de potássio, cobre e pastilhas de freio com grafite e os misturarmos e conectarmos ao carro, então teremos uma carga regular da bateria. Os caras fizeram tudo certo. É uma pena que ainda não há potência suficiente para dirigir. Apresse-se, o tempo está passando. Arnold, pare de cavar por aí. Espere, me mostre o que você encontrou. Um imã. É exatamente disso que precisamos, Arnold. Ei, Elon, esse não é o melhor momento para isso. Ah, é por uma causa comum. Em 1831, Faraday conduziu um experimento semelhante pela primeira vez. Para isso, precisamos de uma bobina, fio de cobre e um imã. Nós inserimos o ímã em uma bobina enrolada com cobre e o fechamos. Movemos o ímã para dentro e em cada bobina de cobre é gerada uma tensão de 0,01 volts. Mas devido ao grande número de voltas, tudo está funcionando bem. Vamos ver como funciona para os caras. Uau! Basta ter cuidado com o dedo. Bem, pelo menos sobrevivemos. E o dedo vai crescer de novo. Arnold, deixe o Tesla aqui. E agora a festa continua. Vejo você nos próximos episódios! Conheça Gertrudes e Arnold. Este porquinho é um pouco mais esperto que Arnold. E não porque tem um chip Neuralink em seu cérebro, mas porque ela veio aqui de ônibus, ao contrário do nosso idiota ruivo que estacionou o carro com a máfia por $50 a hora. Poderia te ajudar, mas você se esqueceu de ligá-lo, seu idiota! Prepare-se, vamos pegar o ônibus de volta com a Gertrudes. Seu carro foi vendido para pagar as taxas de estacionamento. Eles ganharam $600 por isso. Olá, Arnold. Você já foi muito teletransportado durante nosso show de ciências, mas você já se perguntou como o teletransporte funciona? Existem várias maneiras de viajar no tempo. Vamos começar com um buraco de minhoca. Onde você tem sonhado em ir? Para a Austrália? Não tem problema. Entre. Um buraco de minhoca é um túnel através do espaço-tempo contínuo que teoricamente poderia enviar você para qualquer ponto do universo em apenas alguns segundos. Mas o tempo é relativo, Arnie. Isso pode levar apenas alguns segundos para você, mas na Terra poderiam passar décadas. Parabéns, Arnie. Você está na Austrália no ano de 2050. É um pouco desconfortável, sim? E se você precisasse se movimentar ao mesmo tempo? O teletransporte quântico pode ajudar nessa questão. Seu corpo consiste em 100 trilhões de células, que por sua vez consistem em 100 trilhões de átomos cada. E cada átomo contém pequenas partículas quanta, que podem ajudá-lo a se teletransportar por grandes distâncias. Seria ótimo encontrar alguém que possa ajudá-lo a construir o teletransportador quântico. Vem, olha quem está aqui, Rick e Morty. Arnie, pegue seus desenhos. Com a ajuda deles, você poderia criar um dispositivo para movimento instantâneo em qualquer lugar do universo, e até mesmo em universos alternativos. Agora, quando o teletransportador estiver pronto, suba na caixa e certifique-se de que não há mais ninguém lá dentro. Bem, tanto tempo, Arnold. No teletransporte quântico, o corpo original morre e uma duplicata é criada no ponto de destino. Nenhuma grande perda no seu caso. Uau! Eu te disse, durante o teletransporte você precisa estar sozinho dentro da cabine. Não toque em nada no laboratório. O que você fez? Seu DNA, que foi hibridizado com o de um escorpião, foi transmitido através do sistema de satélites e transformou todos os habitantes do planeta em híbridos de escorpiões humanos. Você destruiu a dimensão C-137, seu estúpido idiota, Arnie. Rick e Morty teriam viajado de volta ao universo original, onde os mutantes não existem, mas você poderia fazer isso algumas vezes. Eu não acho que nós queremos ver o que acontece com Arnie neste universo. Melhor voltarmos para a Austrália. Felizmente, salvei os dados quânticos de Arnold. E, portanto, consegui recuperar seu corpo inútil. Arnie, você deve rastejar pelo buraco de minhoca na direção de sua casa em 2018. Não esqueça as plantas do seu corpo. Parece que agora sabemos como a humanidade criará um teletransporte em... Ei, Arnold!
Você realmente... Psst. Arnold! Arnold! Acorde! Hoje é o primeiro dia de suas férias. E nem pense que sinto muito por esse pequeno cafajeste, ou que me importo com seus comentários pedindo para descansar. Alguém anônimo acabou de enviar a ele um convite grátis para umas férias no lago. É um lugar muito legal e bastante suspeito. Caramba, é Jason Voorhees. Jason é um louco de 2 metros de altura e com um desejo tremendo de violência. Tentar fugir ou se esconder é inútil. Ele tem uma capacidade inexplicável de aparecer de repente atrás da vítima. Ataque é a melhor forma de defesa. Prepare uma armadilha para ele. Depois de ser atingido por um raio, Jason se tornou super resistente a danos, mas ele ainda não tem chance contra uma serra. Meu Deus, você é como um macaco com uma granada de mão. Não posso confiar em você com nada. Que reviravolta. Jason provavelmente não queria que você morresse de qualquer maneira possível, exceto a dele. Por que você está agindo tão feliz? Os Voorhees sempre ressuscitam, então você precisa criar rapidamente um plano B. Se ele não puder ser destruído, você deve limitar a capacidade dele de se mover. Você pode derramar concreto sobre as pernas dele e ele não poderá segui-lo. Embora exista um problema, o concreto precisa de várias horas para endurecer. Você só precisa manter Jason na vista e danificar seus membros toda vez que ele começar a curar. Agora vocês estão juntos para sempre. Mirem nos joelhos, Arnold. O dano será mais grave e a recuperação levará mais tempo. Eu não entendo. O que está acontecendo? Arnold, eu sou seu pai. Conheça Arnold. Ele agora é uma iguaria da Transilvânia recheada com arroz. Arnold, diga olá a todos. Estou brincando, ninguém se importa. Está mesmo acontecendo? Arnold, você vai se casar? O mundo foi consumido por uma nova epidemia. Os infectados têm manchas na pele, uma erupção cutânea terrível cobre todo o rosto, tossem continuamente e seus dentes da frente caem. E para não ficarem isoladas, as pessoas estão inoculando em massa comprando a vacina no mercado negro, colocando-se deliberadamente em risco, pois a vacina ainda não foi aprovada. Mas eles fazem isso para que possam voltar à vida normal o mais rápido possível. Arnold, o que você está fazendo aqui? Oh, você está em um encontro? Isso é legal. Mas você poderia encontrar um lugar mais romântico do que este café nos arredores da cidade. Aqui está ela. Uau! O que você disse a ela para convencê-la a sair com você? Como tantos zumbis entraram aqui? Arnold, parece que Suzy está em apuros. Um zumbi médio vive em cidades abandonadas após epidemias. Tem pele verde e cheira a pés da minha avó. À primeira vista, pode parecer que este é apenas o seu jogador de videogames comum que não come há 3 dias. Mas não, os zumbis têm sua própria dieta. Normalmente, essas criaturas fofas comem cérebros humanos. Arnold, o que você vai fazer? Uau, isso é o que eu chamo de arma. Quem é esse? Uau, de jeito nenhum, é o Chuck Norris. E ele tem um arsenal completo. Agora ele vai chutar bundas. Caramba, isso é meio brutal até para os meus padrões baixos. Mas muito legal. Caramba, quantos zumbis existem? Parece que esse grandão é o único que sobrou. Você chama isso de soco? Isso é um soco. Seu encontro parece ter sido cancelado devido ao ataque zumbi imprevisto. Arnold, não se esqueça da Suzy. Caramba, eles são imortais? Chuck, dá aquele pau. Bem, até que foi bem. Oh, não. Veja, Arnie, você e Suzy têm algo em comum. Assim como você, ela perde os dedos. Parece que ela está piorando. Rápido, faça alguma coisa, vocês têm que salvá-la. Então esse é o cara que pode nos ajudar? Quem diabos é ele? Grigori Rasputin, a pessoa mais misteriosa do século XX. Ele é acreditado com habilidades hipnóticas e um dom extraordinário de cura. Que lugar assustador. Pior ainda do que aquele café que convidou Suzy, Arnold. O que estamos fazendo aqui?
Para onde estamos indo? É assim que imagino o consultório do dentista. 100% terrível. Podemos parar antes que seja tarde demais? Aqui tudo está nas melhores tradições das celebrações russas. Vodka, balalaica, ursos e dança até de manhã. E aqui está o cara que precisamos, Grigori Rasputin. Este é o grandão. Parece que nosso curandeiro bebeu uma poção à prova de 80. Parece que você vai ter que resolver as coisas por conta própria. Não precisa se preocupar com ele. Todo mundo está falando sobre a nova vacina. Muitos já tentaram em si mesmos. Mas acontece que tem um efeito colateral. As pessoas se transformam em zumbis. Esse Rasputin acabou por ser um verdadeiro necromante. Ele se aproveitou da situação e inventou uma vacina que destrói o vírus, mas transforma os vivos em zumbis. Até o Chuck está chocado. Chuck, sua vez. Céus, como ele faz isso? Ele ainda é mais legal do que Walker, o homem da lei. Então foi dele que Van Damme teve aulas. Aí vem o papai. O grandão não vai ser derrubado tão facilmente. Arnold, você é o único que sobrou. Arnold, você é um guerreiro. Lembre-se de todas as coisas que te ensinei. O mais importante, lembre-se, não há inimigo além de você mesmo. Arnold, você está... Eu sabia. Adeus, Arnold. Você era um cara legal. Oh, entendi. Que reviravolta. Arnold, eu te parabenizo. Agora você finalmente vai se casar. Embora como uma zumbi. Ainda que você seja um zumbi. Mas pode... A cidade está um caos. 2 gigantes, King Kong e Godzilla, estão lutando. Bom dia, Arnold. Quais são seus planos para hoje? Talvez o plano para hoje seja tentar não morrer. Você está com medo, Arnold? Mas e se tudo isso for inventado? E se eu dissesse que nem King Kong nem Godzilla sobreviveriam na Terra? É muito simples. Veja, o maior homem do mundo já foi Robert Pershing Wadlow. Sua altura era de 2 metros e 72 centímetros e viveu apenas 22 anos. Ele sofria de uma doença chamada gigantismo. Com essa doença, o cérebro libera quantidades excessivas de hormônio do crescimento. Portanto, no processo da evolução humana, as normas de altura e peso foram estabelecidas, e quaisquer grandes desvios são considerados doenças. Um dos maiores estresses é no coração, que tem que circular 15 litros de sangue em vez dos 5 litros normais. E o coração muitas vezes não consegue suportar essa dinâmica extenuante por muito tempo. Mas e quanto ao fato de que existem outras criaturas gigantes na Terra, como as baleias? Bem, tudo pode ser facilmente explicado. A densidade da água é maior do que a densidade do ar e é quase igual à densidade de um ser humano. E é por isso que podemos flutuar na superfície da água salgada. Isso significa que o próprio habitat suporta o peso dos seres vivos. Por exemplo, as baleias, cujos ancestrais há 50 milhões de anos pareciam cães com cascos. Godzilla e King Kong não poderiam existir na Terra por causa da nossa amiga gravidade. Mas vamos dizer que desligamos a gravidade para permitir cientificamente a existência de Godzilla e King Kong. Tudo na Terra que não está fixo ao solo decolaria para o espaço. Isso inclui pessoas que, se apanhadas em campo aberto, serão atiradas para o além. E os poucos sortudos que se encontram em um quarto em algum lugar ainda podem viver por algum tempo, até que as casas finalmente voem para cima. E, no final, nosso planeta se desintegrará completamente. Portanto, para destruir a Terra, você não precisa esperar por uma luta entre 2 gigantes. Você pode simplesmente desligar a gravidade. Ele está vagando pela floresta há 3 dias. Tudo porque ele queria economizar dinheiro em um táxi. Você está incinerando formigas, Arnold? Isso faz você se sentir como um deus? Você subestima o inimigo. Uau, que ironia! O caçador se tornou a presa. Arnold, parabéns!
Agora você está no centro da guerra mais colossal, em uma escala maior do que todas as guerras da humanidade juntas. 10 quadrilhões de formigas participando. Você já viu esse número? E quais números você viu? Olha aqui. As formigas estão se preparando para a batalha. Se as formigas se tornassem do tamanho humano, a humanidade não teria chance. Afinal, mesmo uma formiga comum seria capaz de erguer um prédio de 16 andares e correr com ele nas costas a uma velocidade de 55 km por hora. E aqui vem os convidados. Talvez fugir, Arnold? Arnold, a coordenação no espaço nunca foi o seu forte. Embora veja, você os fez correr em círculo e apontou o líder para sua própria trilha de feromônios. Se isso acontece com as formigas, elas caem em uma armadilha mortal, seguindo infinitamente seu próprio cheiro. Você criou um formigueiro redemoinho de formigas. O líder agora liderará suas tropas em círculo até que todos morram de exaustão. Você é um herói para esses caras, Arnold. Eles querem apresentá-lo à rainha das formigas. Mas o que é isso? Você tem que lutar pelo poder. Às vezes, uma segunda rainha pode aparecer no formigueiro. Como resultado, as duas rainhas disputam um duelo entre si, decidindo quem dominará o formigueiro. Após a luta, as formigas determinam qual rainha elas mais gostam. Verdadeira democracia. Então, a maioria destrói a minoria. Retiro minhas palavras sobre democracia. Cuidado! Arnold, você é realmente sortudo. Conseguiu sobreviver até um golpe de estado. Mas o que é isso? Você está saturado com o cheiro de cadáveres e agora todas as formigas pensam que você está morto. Portanto, elas vão enterrá-lo vivo. Arnold era um imbecil inútil. Que ele descanse em paz. O efeito parece ter passado. Olá, Arnold. Bem, agora você sabe mais sobre o mundo das formigas e, portanto... O que você está fazendo?